Nós estamos voltando a falar sobre a glória de Cristo. E é isso que nós vamos continuar falando, sobre a glória de Cristo. Dessa vez nós vamos usar 2 textos longos. O texto está a partir do capítulo 19 de Mateus. E vamos parar lá no capítulo 20. Vamos ver 2 episódios nesse texto, que é a história do jovem rico e ao mesmo tempo a parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos tentar fazer uma conexão entre esse texto, que não vai ser muito explorado, até porque os irmãos já ouviram e já conhecem bastante sobre o jovem rico, mas fazer uma conexão entre os dois para falar sobre a glória da obra de Cristo. Nós inicialmente falamos sobre a glória de Cristo, depois nós falamos sobre as 2 naturezas da glória de Cristo, ou a glorificação das 2 naturezas, a humana e a divina. E hoje nós vamos para a terceira mensagem falando sobre a glória da obra. A próxima mensagem nós vamos falar sobre a glória do ofício, o de sacerdote, de profeta e de rei. E qual é essa conexão que a gente faz com as nossas vidas? E hoje então nós queremos falar sobre a glória da obra de Cristo, firmada em especificamente 3 pontos. Então eu queria que você acompanhasse comigo, pelo menos lendo alguns versículos de Mateus, a partir do capítulo 19, o versículo 16 em diante. Eu creio que a realidade do que nós estamos vivendo enquanto perfil de igreja tem muito a ver com essa experiência e esse confronto que houve entre Jesus e o jovem rico. Se a gente for olhar os detalhes desse texto, e os irmãos podem explorar depois, nós vamos observar que muitas das características do jovem rico se encontram na igreja de hoje. Muito. Eu me identifico com muita coisa, muitas áreas aqui, em que a gente consegue saltar dos nossos olhos essas letras a trazer vida, e a gente conseguir identificar que é essa a realidade que nós estamos vivendo enquanto igreja nos dias de hoje. E diz assim o texto: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entra na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-se neles os olhos, o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou: Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, o que seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua graça, da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel.
E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Respondeu-lhes: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide, também vós, para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores apenas 1 hora trabalharam, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os meus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito continue falando conosco. Queremos ouvir a Sua voz e queremos, ao ouvir a Sua voz, não resistir, se entregar em arrependimento e ser transformado pelo Teu poder. Te agradecemos por essa manhã e por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. É o que te louvamos em nome de Jesus. Amém. Diria, irmãos, que o ponto principal da vida cristã, eu creio que seja a vida e a obra de Cristo. Tudo o que envolve a jornada cristã, tudo que está basicamente no eixo da obra cristã, ela está centrada na obra e na pessoa de Cristo. E é por isso, inclusive, que no decorrer da história, nós vamos encontrar várias teorias, teologias, ideologias, tantas coisas que têm se apresentado para tentar macular a pessoa de Jesus, para tentar tirar a sua essência e principalmente macular a sua missão, a sua obra, o seu papel nessa terra, o seu objetivo em vir para essa terra. Então o ponto central e o assunto principal da fé cristã é Cristo e a sua obra. Tudo o que envolve a vida cristã está centrada nisso. E o objetivo do próprio Deus é que com essa visão, a humanidade ou o ser humano, e especificamente o ser humano resgatado, a igreja, possa chegar ao objetivo central da obra e da ação de Jesus, que é apresentar esse homem plenamente perfeito como Filho de Deus.
A obra de Jesus culmina com o resgate e a restauração da imagem de Deus de volta para esse homem, agora nova criatura, novo ser, com nova perspectiva e com nova imagem. Então diríamos que de forma bem simples, podemos resumir a doutrina bíblica em obra e missão de Jesus, e o resultado dessa obra e dessa missão de Jesus é que Ele mesmo apresentará a restauração do homem. E lógico que a gente pode muito bem olhar para essas sínteses com a perspectiva bem conclusiva de que a teologia de Cristo, ou a cristologia, ou o estudo de Cristo, ele abrange a sua obra, a sua missão, mas vai em uma complexidade muito grande. Alguns teólogos dizem que só a teologia de Cristo tem 16 doutrinas. Ou seja, nós estamos falando de um ensinamento complexo, mas ao mesmo tempo objetivo, claro, porque toda a história da Bíblia é falar de Cristo. Toda a história da Bíblia é falar não da pessoa de Deus, do seu ser, do seu atributo, mas é falar do seu Filho e do seu papel restaurador, reconciliador e justificador. E aí a gente passa a olhar a Bíblia sempre nessa perspectiva. Cada livro, cada texto, cada parte das Escrituras, a gente deve ler pensando o que é que tem a ver com a pessoa de Jesus, o que tem a ver com a pessoa de Jesus em transformar a minha vida com esse texto que eu estou lendo. E esse episódio de Jesus, ele traz para a gente a história do jovem rico e a conexão com a parábola dos trabalhadores da vinha. Também não temos como explorar com detalhes esse texto, porque ele é muito rico, tanto o jovem rico quanto a parábola dos trabalhadores, mas eu percebo que há um eixo central nos dois episódios, e o eixo central não está no homem, não está na ação do homem, não está na prática de boas obras, não está nas virtudes que o homem tenha, e que isso, por mais que sejam positivos e dadas por Deus, mas não é o ponto principal desses dois textos. Mas o ponto principal desses dois textos é mostrar que a salvação é de Deus, compete a Ele, é Ele que oferece a salvação, é Ele que distribui a salvação para quem Ele quer. E é por isso que o equívoco do jovem rico ao achar que era o seu merecimento, que era a guarda da lei, e diga-se passagem que não há nenhum problema na guarda da lei, mas condicionar a guarda da lei à salvação é um impeditivo, do qual o próprio Jesus disse que é impossível o homem ser salvo. É impossível. É isso que diz o versículo 26, quando Jesus começa a discorrer para os seus discípulos, dizendo que nada daquilo que o homem tenha, nada daquilo que o homem é capaz de dar salvação ao homem. E Jesus diz, é impossível para o homem ser alcançado em salvação. Mas aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. E é o ponto principal, da mesma forma que aqueles trabalhadores, que pode ser eu e você, que fomos contratados para fazer a obra, para estar na obra, na vinha, trabalhando, nós não podemos achar que há mérito em nós pelo tempo, pelo desgaste, pela condição de cada um empregar suas forças naquilo que é a obra do Senhor, porque não importa se você foi contratado no início do dia, não importa se você foi contratado a 1 hora do terminado dia, o que importa é que o Senhor é que dá a contribuição, é Ele que dá a salvação, é Ele que dá a bênção do resultado da sua obra, fruto da sua graça. Por que questionar se eu trabalhei o dia todo ou se eu trabalhei só 1 hora? Se o compromisso era de dar um denário, não importa o quanto você vai empregar. Isso nos chama a atenção para a realidade de que nós não somos salvos
E parece que a gente precisa o tempo todo bater nessa tecla, de falar dessas coisas tão simples e rudimentares da Bíblia, mas a gente precisa lembrar, porque vez ou outra a nossa alma sempre reivindica um lugar, uma posição, um destaque, quando não há nessa alma nada a ser apresentado, e a gente precisa lembrar que não é de nós, não vem de nós, não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós somos, não é pelo quanto contribuímos, não é pelo que nós estamos desenvolvendo, é a graça do Senhor sobre nós, é Ele que nos alcançou, foi o seu amor que nos tirou das trevas, foi o seu amor que tem investido na transformação das nossas vidas, e a gente precisa lembrar a nossa alma isso, para que ela não venha, vez ou outra, querer sobrepor. É como Patrícia falou hoje de manhã, nós temos inimigos externos, mas nós temos um inimigo interno que está 24 horas conosco, que é a velha natureza. O mundo você repreende o diabo, mas a velha natureza está dentro de nós. E se nós não formos alimentados pela palavra, se nós não formos alimentados pelo relacionamento com o Senhor, quem estará no centro dessa vida, controlando, dirigindo, fazendo, acontecendo, é a velha natureza. Que se mostrou de forma muito piedosa pelo jovem rico. Senhor, eu guardo toda a tua lei. Irmãos, servir ao Senhor é mais do que nossa obrigação. Servir ao Senhor é uma dívida que nós temos com o Senhor. Então não há nenhum privilégio. Não podemos achar que ao servir ao Senhor precisamos ter algum destaque, algum reconhecimento, sendo reverenciado. Essa é a forma em que a nossa alma tenta alimentar até aquilo que a gente faz pelo Senhor. A gente quer sempre ser reconhecido, a gente quer sempre ser valorizado, e a gente se alimenta disso. Senhor, eu guardei todas as leis. Qual é que está faltando? A gente, vez ou outra, está vindo o velho homem querer assumir o controle, quando na realidade a gente percebe que vem tudo de Deus. E eu queria então pensar nessa possibilidade, olhando para esse contexto e fazendo a conexão desses 3 pontos. O primeiro ponto é que a obra de Cristo, é a obra da sua salvação, é feita, é realizada, é possível pela própria mão de Deus. É Ele que traz a salvação. Eu acho que um engasgo da vida cristã para quem vem do mundo está nesse princípio. No princípio de que, olhe, não depende de você. E por que é um engasgo? Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que tudo está o homem no centro. E quando ele é confrontado com a vida cristã, que diz que para ele, nada do que ele é e do que ele faz é importante e é significativo para a sua salvação, ele é desconstruído. E como nós estamos vivendo uma sociedade onde é estimulado o homem fazendo, o homem sendo, o homem estando no centro de tudo, ele é frustrado. Perceba como um jovem rico, ele é completamente desnorteado quando ele percebe que a salvação não depende dele. Ele olha para si mesmo, se entristece, como muitos. Nós estamos vivendo, e eu não quero entrar nos pormenores, nós estamos vivendo dias tão difíceis que falar de Jesus, convidar alguém para estar com Cristo, ou estar numa celebração como essa, as pessoas estão tendo dificuldade. Sobretudo os que já estiveram na fé, que foram de uma forma ou de outra machucados por líderes, por comportamento, por atitudes. Lógico que isso não justifica, mas muitos estão fora do reino do Senhor. E o pior, eles são referências para que impeça outro de virem. Porque eles vão dizer que a igreja tem isso, tem aquilo outro, e vai desconstruir, vai desestimular aquelas pessoas que não sabem o que é viver
a fé cristã. Por um episódio de uma pessoa, por um episódio de uma situação, por uma experiência que ele teve ou ela teve com alguma coisa da casa de oração, com algum líder, com alguém, cria-se uma barreira e essa barreira é impeditiva até para outros. Não sei se vocês têm visto isso, têm percebido como é difícil a gente convidar alguém para vir para um culto. São N justificativas. E esses que já tiveram um dia servindo, que já tiveram algum dia envolvido com as coisas de Deus, parece que cria-se uma crosta ainda pior. Mas porque eles estão firmando a sua jornada no homem. Então vai dizer, não, eu não vou mais porque, rapaz, o que aquele pastor fez comigo, eu não entro em igreja mais nenhuma. Aí esse vai dizer, não, porque lá na igreja eu sempre servi, mas ninguém nunca me valorizou. Ah, porque eu não vou mais na igreja, porque aquela igreja o pessoal está, né, com enriquecimento ilícito. Perceba que ninguém diz, olha, eu deixei a igreja porque Jesus me decepcionou. Porque Jesus mentiu comigo. Porque ele é um falso Cristo. Não. As decepções estão no outro. E que infelizmente a gente precisa entender e compreender que igreja é uma caminhada de decepções. E essas decepções devem apurar o nosso nível de comprometimento com Deus. Porque se você olhar para o homem, você não dá um passo na jornada cristã. E ao mesmo tempo que essas decepções que compõem o corpo de Cristo, elas são instrumentalidade de Deus para edificar nossas vidas. É aquele membro que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele membro que se sente mais inferior, é o que é mais útil. Mas alguém o denominou como inferior. E ser inferior é alguém que não serve. Mas o Senhor diz que esses que parecem que não servem são aqueles que são edificados e que edificam. Nós não precisamos ter unidade na perspectiva de pensamentos e atitudes que muitas vezes nos diferem da nossa individualidade. Nós temos que ter unidade de propósito. Mesmo que você pense de forma diferente, mesmo que você tenha um jeito diferente de ser, mas se você tem o mesmo propósito que eu, o seu jeito vai complementar o meu ou vai confrontar com o meu, mas nós vamos focar no propósito. A gente está tão envolvido com as coisas de Deus na perspectiva humana que a gente se decepciona facilmente com as frustrações do homem. É por isso que aumenta o número dos crentes desigrejados. Eles vão justificar sempre o erro do homem. Mas ninguém vai justificar o erro de Cristo. Uma dica prática para esses irmãos que nós estamos reevangelizando. Porque esses são os piores. Reevangelizar um crente afastado é pior do que você evangelizar um descrente. Uma dica prática: tente tirar o foco dessas pessoas no homem e diga, de fato você foi decepcionado com esse pastor, ele vai prestar conta a Deus. De fato você foi decepcionado com esse irmão, é real, é legítimo. Eu acredito que realmente causou essa dor em você, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. E quero que você responda a você mesmo. Qual foi o momento que Jesus te decepcionou? Qual foi o momento que Jesus te causou um dano? Pronto. A caminhada cristã é você olhar para Cristo. Essa é a primeira dica. A segunda dica é nunca chamar para vir para a igreja. Nunca. Crente desigrejado, que já foi ferido por alguma forma, ele não vai vir para a igreja de jeito nenhum. Vai dar dor de barriga, vai dizer que está assim, vai dizer que está assado, ele vai criar uma série de coisas que você já percebe que ele está dando justificativas. Não chame. Leve a igreja a ele. Seja igreja com ele. Caminhe com ele. Mostre que você é um crente fiel. Mostre que você não é aquele que o decepcionou, que o feriu, mas você vive de forma autêntica, pela graça do Senhor. Caminhe com ele. Fale de Jesus para ele. Tenha mais tempo com ele.
comece a falar e desconstruir essa ideia ruim que foi construída com a frustração, com a decepção, com alguma coisa que pode ter sido legítimo, mas não foi legítimo pelo preço de Cristo na cruz por ele. E leve nesse convívio a igreja para as pessoas. Eu acho que uma das coisas que a igreja precisa entender hoje, na ação evangelizadora, é que nós não podemos trazer a igreja para o mundo, para a igreja. Nós não podemos trazer as pessoas para a casa de oração. Nós temos que ser igreja indo ao mundo. Quem sabe você começa a fazer um estudo bíblico com essa pessoa. Irmãos, as grandes e as principais religiões do mundo estão crescendo porque o povo está indo para a rua. O povo está indo em encontro das pessoas. Seja ligando, seja batendo nas portas, seja nos pontos dos ônibus, seja te abordando com literatura. As pessoas não estão esperando, não. O salão do reino não está esperando que você vá lá, não. O salão está indo. A igreja da ponte, ela não está esperando que você vá até ela, não. Ela está indo. As pessoas estão ligando, batendo na porta, dando um estudo. Com esse desigrejado, você coloca para ele isso. Olha, vamos ler a Bíblia juntos? Mesmo sendo um afastado do Evangelho, resistir à palavra de Deus, aí é coisa de possessão maligna. Porque nenhum descrente rejeita duas coisas. Primeiro, você abençoá-lo, e segundo, você orar por ele. Eu não conheço nenhum descrente que eu quero orar por você, diz, não quero não. Não, quero sim. Aí já bota até a mão aqui, ó. Recebe a oração. Porque sabe que é bênção, que é dádiva. Vamos mudar as estratégias. Vamos ao encontro desse colega de trabalho. Começa a fazer um estudo bíblico lá no trabalho. Com essa pessoa. As pessoas não precisam conhecer a nossa igreja, não. As pessoas não precisam conhecer as nossas doutrinas, não. As pessoas precisam conhecer Cristo. E conhecer Cristo na sua vida. Começa a atrair como luzeiros essas pessoas. A obra do Senhor, mesmo diante desse contexto que nós estamos vendo, nessa abordagem bíblica, a gente aprende que nem a decisão que a pessoa tem, ela é capaz de garantir a salvação. Nem a decisão. Mateus e Marcos, ele vai dizer que esse homem era um jovem rico. Lucas vai descrever que era um certo homem importante. Lógico que a visão de Lucas era para falar para Teófilo, porque ele estava escrevendo para Teófilo, que também era um homem de posição, em dizer que o reino de Deus é para todas as pessoas, inclusive para ricos também. Embora que há uma condição muito grande que a Bíblia traz para a gente, da dificuldade da riqueza, daqueles que conquistam riqueza, porque elas conseguem ver a riqueza como o seu alvo principal, o seu Deus, a sua razão, e isso dificulta. Mas Deus tem salvado muitos ricos, porque eles entendem que a riqueza que eles têm é pela abundante graça de Deus. Mesmo reconhecendo e decidindo, como o jovem disse, mestre, o que eu faço para ser salvo? Mesmo as pessoas decidindo que querem viver a vida eterna, isso não é suficiente. Por quê? Porque no fundo, mesmo as pessoas tomando essa decisão, tornando elas até pública, mas no fundo, nós temos uma necessidade de reconhecimento. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, o que é que preciso para ser salvo? É uma decisão, é um pedido. E quando o Senhor Jesus confronta ele, começa a falar com ele sobre o que é necessário, automaticamente esse jovem é confrontado com a realidade de quem deve assumir o controle da sua vida. Vá, entregue tudo que você tem. É o mesmo que Jesus diz, olha, a sua decisão é boa. Essa decisão de querer ser meu discípulo é muito bom, mas uma coisa você precisa fazer, deixar que eu seja o centro. Então entregue tudo. Venha e venha me seguir.
Não é suficiente decidir. É preciso reconhecer que é pela graça de Deus que nós somos salvos. Salvos dia após dia. E essa obra da salvação é a ação peculiar de Cristo. Olha que não estou entrando nas questões teológicas, para falar da justificação, para falar da ação restauradora, da reconciliação. Não estou entrando nesses detalhes pormenores, eu estou falando de formas mais práticas. A salvação é impossível para o homem, mas é possível para Deus, porque é uma ação libertadora, restauradora, reconciliadora de Deus. Nasceu nele para que chegasse até nós. É impossível. E ele enfatiza mais uma vez que a salvação é algo que Cristo faz e garante, não o que a gente faz e pretere. Nunca está em nós, sempre está em Cristo. A salvação não tem a ver com realizações, ou ações, ou boas práticas. A salvação tem a ver com relacionamento. E um relacionamento se conquista, se constrói no dia a dia. Quantos de nós sabemos e conhecemos pessoas que tomaram a decisão de querer estar com Jesus, mas não caminha com Ele? Porque a jornada com Cristo é uma jornada muito difícil. A conclusão que eu chego com relação a essa jornada a ser difícil tem a ver não com as dificuldades impostas pelo próprio Cristo. Embora que a sua palavra diz que nós devemos ter também de seguir os exemplos do sofrimento de Cristo. Mas o sofrimento de Cristo está relacionado aos nossos sofrimentos, porque o que Cristo sofreu, nós temos que sofrer. E quais são esses sofrimentos? O sofrimento de nós não andarmos na perspectiva desse mundo. Todo o nosso sofrimento na nossa jornada cristã não é que Cristo traz sofrimento para a gente, mas é porque ao viver em Cristo, o mundo vai sempre nos opor. E hoje já podemos dizer que deve ser esta postura natural da jornada cristã. Quando nós tomamos a atitude de estar vinculado com o mundo, aliançado com o mundo, conectado com o mundo, que as coisas do mundo não criam mais impacto em nossas vidas, as coisas não são mais constrangidas com a reflexão da palavra do Senhor, nós corremos um grande perigo. E em nome de uma releitura que nós estamos vivendo com relação à fé cristã, nós estamos baixando as bases, nós estamos flexibilizando, nós estamos abrindo as bases fundamentais do Evangelho para acolher as pessoas em suas demandas e aceitá-las em suas realidades. E aí a gente está vendo a diluição do Evangelho. O Evangelho está colocando como se fosse um macaco na porta. Macaco mesmo, de extensão. E está se abrindo mais a porta do Evangelho. E quanto mais se abre a porta do Evangelho, mais todo tipo de gente entra. Aquilo que era porta e caminho estreito, porque não é só a porta que é estreita, o caminho também é estreito. Nós estamos alargando, porque queremos ser aceitáveis. Nós não queremos ser excluídos da sociedade. Nós queremos ser corretos, não é? No sentido de ser aceitos. E com isso nós estamos diluindo o Evangelho. E o Evangelho é a obra e a missão de Cristo. E a partir do momento que nós estamos olhando para o homem
buscando no homem respostas para as suas próprias mazelas, perdemos o foco do Evangelho. Porque o Evangelho olha para o homem e diz: nada em você é merecedor da graça e da salvação, mas tudo foi pela graça e pelo amor e misericórdia de Deus. Eu creio que a pessoa que procurou a Jesus tinha tudo que o mundo podia dar: juventude, importância e riqueza. E ela até predispõe a se colocar, a abrir mão de todas as coisas para poder seguir no alvo de alcançar a vida eterna. Mas é barrado com o Evangelho. Quando é apresentado o Evangelho simples e puro, que ali, de forma muito figurativa, o Senhor diz para aquele homem: entrega tudo. Vai lá, entrega tudo. Vem e segue-me. É apresentado de forma simples, pura e objetiva o Evangelho. É o mesmo que o Senhor disse: olhe, a jornada comigo é uma jornada mais comigo do que com você mesmo. A jornada comigo é me ter no centro, é me ter em relacionamento vivido, experimentado em Cristo. O Evangelho é dizer para nós mesmos que é impossível ser salvo, mas é possível pela graça de Deus. O pastor Diógenes falou sabiamente sexta-feira sobre isso, quando disse que a gente está desejosos de ir até a Universidade Americana e ver aquele avivamento que está acontecendo lá. Mas a gente não vem para os nossos cultos de oração. Vamos começar o avivamento aqui. Vamos começar o avivamento aqui. Na nossa vida com Deus. No nosso secreto com o Senhor. Nós disparamos a leitura diária da oração. Você está se comprometendo todos os dias a orar? Para orar? Os irmãos disseram que ia ler a Bíblia durante o ano. Estão lendo? Está ali sinalizando, ó. Cada dia, 2, 3 capítulos. Ou a gente está aqui só encenando. É tudo muito bonito. Muitas promessas maravilhosas. Mas vida com Deus está faltando. É impossível ser salvo na perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus, a salvação é possível. A obra da salvação é também um processo contínuo da graça de Deus. Pedro, ele é o primeiro a ouvir essa mensagem. Após ele ouvir que o Senhor fala com aquele jovem rico, ele traz essa reflexão no sentido de questionar. Lá a partir do versículo 27 ele vai dizer: então Pedro diz: não deixamos tudo para te seguir, Senhor. O que será de nós? E Jesus vai dizer-lhes: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração, todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos. Você percebe que no versículo 30, aí você vai encontrar o Senhor falando do capítulo 19, ele vai dizer: porém, muitos primeiros serão os últimos. Depois ele vai falar no versículo 27 sobre isso. Quando ele é questionado por Pedro, então lhe perguntou Pedro: eis que nós te deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? Depois ele vai falar mais uma vez sobre essa realidade, que os últimos serão os primeiros, no versículo 16 do capítulo 20.
E aí o Senhor revela para Pedro que, ainda que nós pensarmos em termos alguma recompensa terrena, de privilégios pessoais ou de aprovação humana, tanto é verdade que Jesus fala dessa parábola, ele vai descrever essa parábola e dar a lição para Pedro e aos demais apóstolos, de que, de fato, a vida com ele é a convicção e a certeza de que o processo é um processo que vai culminar com a abundância da imagem de Deus em nós. E ele vai dizer isso: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Repetindo o que ele vai falar no versículo 16, do capítulo 20. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus está exortando Pedro. O Senhor está ensinando a Pedro que a obra de Deus é um processo contínuo da sua graça, e que não é mérito de alguém, e que não é esforço de alguém, que não faz parte do merecimento de alguém, mas é sim uma ação do próprio Deus, em inclusive escolher os últimos, para que estejam em melhores condições do que os primeiros. Ao ver a murmuração daqueles homens que foram contratados, ele mesmo diz: mas a obra não é minha? Não foi eu que contratei vocês? Esse campo a ser trabalhado não é meu? Eu não acordei com vocês darem um recurso apenas, um denário? Jesus está nos ensinando e respondendo para Pedro, dizendo: Pedro, por mais que você tenha deixado tudo, por mais que você tenha colocado todas as coisas em segundo plano para colocar a minha vida como essência da sua vida, Pedro, tudo isso você faz porque é a minha graça. Sou eu que estou colocando em você essa disposição. É como se o Senhor estivesse falando para Pedro e falando para mim e para você, dizendo: mesmo que você largue tudo isso, mesmo que você abra mão de tudo isso, mesmo que você faça tudo isso, você só está fazendo isso porque é a minha graça. Porque a gente sabe que largar as coisas prioritárias da nossa vida, como família, em nome do Evangelho, é somente por Deus. Até nisso, até a forma que a gente serve, até a forma que a gente desenvolve a nossa vida, é a ação de Deus. É o agir de Deus. E ele vai falar: não importa se foram os primeiros a serem contratados, não importa se são os últimos, sou eu que recompenso do meu jeito, da minha forma. E ele vai dizer isso para Pedro: Pedro, no dia em que você for totalmente restaurado, na minha vinda, pode ter certeza que vai ter uma recompensa, mas é porque eu estou regenerando a sua vida, Pedro. Não é porque você deixou tudo, não é porque você abriu mão de tudo, mas é pela regeneração. E a regeneração é o novo nascimento. E o novo nascimento é uma operação exclusiva do Espírito Santo, que é Deus, que é Cristo. Somente quando o Senhor vier em glória é que nós vamos concluir esta obra da imagem perfeita. E esta obra vai ser feita pela graça de Deus. Agora parece nos dar a entender também que a teologia da salvação, no que diz respeito a esse conceito de eleição, parece que nós estamos numa condição muito passiva, mas não é essa a visão. Parece que a obra é toda de Deus, e de fato é de Deus, mas implica em dois processos para as nossas vidas. O primeiro processo é o crer. E aí eu digo que tudo é de Deus, sim, porque até o você crer vem dele, vem pela sua palavra. É por isso que diz que aqueles que crerão porque ouvirão a palavra. Romanos capítulo 10 diz: como eles irão conhecer o Senhor se não ouvir a palavra? Então mesmo a minha fé, a sua fé, é a fé que vem da palavra de Deus.
Então, até a minha disposição, até o mínimo que eu faça para o processo da salvação, no que diz respeito à minha parte, depende de Deus. Segundo, é crer, e o segundo é se relacionar com Deus, que podemos configurar com a palavra santificação. A santificação é o processo contínuo do desenvolvimento da nossa salvação, porque quanto mais a gente vai caminhando em santidade, mais vamos nos assemelhando a Cristo. E esse processo é um processo contínuo. Depende de você. Portanto, a graça do Senhor é nos dada, a salvação é o maior bem que o Senhor nos dá, mas o processo dessa graça é contínuo. Depende da sua fé. E essa fé que você precisa, que implica nesse processo de perseverança, de disposição, de ânimo, de serviço ao Senhor, depende da sua relação com Deus. A jornada cristã, ela vai nos ofertar, não por Deus, mas pelo mundo, pelos inimigos da nossa alma, pela nossa natureza, pelo próprio diabo, vai nos ofertar muitas propostas para nos desestimular a seguir a Cristo. De forma prática, quando nós determinamos para estar em um tempo de oração com Deus, nós vamos ter esses 3 inimigos se manifestando para impedir a nossa intimidade com Deus. O mundo vai tentar nos tomar toda a atenção, usando todos os mecanismos. Nós vamos ter o próprio diabo também usando vários mecanismos para que você não tenha o seu a sós com Deus. Fora que você também, essa velha natureza vai estar ali, querendo sobrepor. Nós temos todos esses inimigos que vão impedir a sua jornada, a sua intimidade com Deus. Mas, irmãos, nós temos que pagar o preço. E o preço tem a ver com a nossa disposição para continuar no processo da santificação, porque a nossa salvação é desenvolvida pelos meios da graça. E os meios da graça são os fundamentos básicos para alimentar a fé cristã, que também é chamada de disciplinas espirituais. Se o crente ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não congrega, ele é fraco. Ele é fraco. E ele não vai aguentar o rojão da caminhada. E a caminhada por si só ele já não está aguentando. E não vai aguentar mais ainda a potestade que vai se levantar com toda a veemência para destruir as coisas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o anticristo ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Você? Está falando de você? Está falando de mim? Está falando de nós? Se nós somos a representação de Deus nessa terra, o anticristo vai se levantar contra nós. E se as nossas bases, olha que nós estamos falando sobre isso, se as nossas bases não estiverem fundamentadas, e aí o apóstolo Paulo vai falar de uma forma figurativa maravilhosa para falar dessa jornada que é a edificação do prédio. Você não faz um prédio de 10 andares, 5 andares, 1 andar, 2 andares, se você não tiver fundação. Mas você vê fundação? Você vai comprar uma casa, um apartamento, você diz, não, eu quero primeiro olhar, escave aí, eu quero ver como é que está essa fundação. Não. Você acredita que aquela casa, aquele prédio, aquele edifício, ela está bem fundamentada porque essa base está sólida. E aí você vai ver o vento, você vai ver as dificuldades que vai se levantar contra aquele edifício, mas a base é fundamental. É por isso que existe toda uma geografia e também uma engenharia para que essa base ela esteja na proporção exata dessa estrutura desse edifício, para o peso, para as intempéries da vida,
para as dificuldades. E a gente encontra, inclusive, alguns países que já conseguem projetar até para terremotos, para que os prédios continuem firmes. Mas a base é sólida. Como é que a gente vai caminhar a jornada cristã se as nossas bases estão com os nossos ferros já completamente danificados, os concretos corroídos? Como? Isso tem a ver com a sua perseverança. Isso tem a ver com a sua parte nesse processo. E aí volta a pensar sobre a obra da salvação. É um processo contínuo, sim, mas é um processo contínuo na graça de Deus. Esse prédio só está forte porque tem oração. Oração que é diálogo com Deus, papo com Deus, relacionamento com Deus. Esse prédio está firme porque tem palavra. O que é palavra? É Deus falando, é Deus corrigindo, é Deus edificando, é Deus alimentando. Esse prédio está firme porque há congregação. Porque congregação é o quê? Consolidação, comunhão, tem serviço. Esse prédio está firme porque tem fidelidade ao Senhor. Por quê? Porque essa igreja está buscando viver o Senhor de forma autêntica. Esse prédio está firme porque tem a graça do Senhor sendo cultivada dia após dia. O que você está desenvolvendo com Deus não vai ser suficiente hoje. O que você está desenvolvendo em Deus não é suficiente para amanhã, porque você não sabe o que é amanhã, o dia vai trazer para confrontar a sua fé. Então você precisa acordar e já edificar essa casa. Eu não sei como é que crente fica esperando domingo a domingo para ouvir uma palavra. Deus fala comigo o dia todo, porque eu estou o dia todo buscando conexão com Ele. Eu acho que isso é um segredo da evangelização que o Senhor quer, quando Ele diz que ide por todo mundo pregar o Evangelho. Interessante que Ele não fala ali que é os pastores que é para ir pregar o Evangelho, que é evangelista, que é isso, que é aquilo. Ele diz, ide pregar o Evangelho. Ele fala de discípulo. Graças a Deus que Ele não qualifica o discípulo que é médico, o discípulo que é pastor, Ele diz que é discípulo. Você é discípulo, você precisa ir. E como discípulo, você é um médico. Como discípulo, você é um psicólogo, você é um servo, trabalhador. Não importa, você é discípulo. A sua identidade é discípulo. E como discípulo você precisa mostrar Jesus para o mundo. Vamos repreender essa dicotomia maligna de achar que quando a gente está trabalhando é coisa do mundo, quando a gente está na igreja é coisa divina. A minha vida, tudo que faço é divino. Porque eu sou discípulo 24 horas. Processo é de total dependência da graça de Deus. E o Senhor exorta Pedro para isso. Pedro, esse processo é um processo contínuo, de busca, de necessidade, de você estar crescendo no Senhor. Nós vamos falar o tempo todo sobre isso. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. E não apenas ler, porque ler a gente lê livros. É meditar, é refletir, é inculcar, é gravar, é pedir que essa palavra fale o seu coração, faça as conexões com a sua vida. Pega esse texto, não importa, nem que você leia lá Levítico, que está falando de sacrifício, alguma coisa nessa palavra, ela é divina, alguma coisa nessa palavra, ela tem princípios eternos, que não é apenas ritualista, não é só apenas para um tempo, para um povo, tem a ver comigo. Tudo tem a ver com o meu dia a dia. Irmãos, é difícil consolidado, é difícil enraizado na graça do Senhor. Agora um segredo interessante. Você constrói um prédio, coloca todas essas bases com toda a intervenção técnica, com toda a estrutura de engenharia para construir esse prédio, faz esse prédio, sei lá, 4 andares, 3 andares.
e você esquece daquela fundação lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você já começa a perceber que essa edificação, por mais que tenha sido sólida, ela precisa de reparos. É assim com a maioria dos prédios com mais de 50 anos. Começa a mostrar necessidade de reparar a edificação. O reparo da nossa edificação é o cultivo da nossa relação com Deus. Para que esse edifício e para que essa fundação continue sendo intacta, eu preciso estar o tempo todo olhando para essa fundação. De forma figurativa, eu quero dizer que nós precisamos edificar em Cristo a nossa vida cristã e precisamos cultivar essa relação com Cristo todos os dias, para que não haja rachaduras, ferrugens, dificuldades nessa fundação. Isso é algo contínuo. Por fim, a obra da salvação produz pessoas que amam a Deus e o próximo. Interessante que Jesus vai concluir toda a lei falando sobre isso. Novo mandamento do amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É o que resume a obra prática da salvação de Cristo para a igreja. O que é que essa obra de Cristo requer de nós? Amar a Cristo, irmãos. Amar a Cristo. E eu não gosto de falar do amor de Cristo porque é muito constrangedor. E não olho para os irmãos. Eu, ao falar do amor de Cristo, olho para mim e vejo que eu sou um ingrato. É porque a gente tem um olhar superficial. E por mais que a gente tenha um olhar até mais claro e mais profundo, ainda não tão real a obra que Cristo fez na cruz por nós. A gente está vivendo uma rotina tão grande da vida cristã que a gente não para pensar realmente o que Cristo fez, a obra de Cristo na cruz por nós. Porque se parássemos para pensar, além da ceia que a gente faz todo mês, se cada dia a gente parasse e pensasse a obra que Cristo fez na cruz por nós, nós o amaríamos mais. Estaríamos dedicando mais as nossas vidas para Ele. Estaríamos mais investindo no relacionamento com Ele. Estaríamos mais preocupados em servi-lo. Estaríamos mais preocupados em deixar que Ele controle tudo, inclusive os nossos sonhos. Porque não há problemas em sonhos. Não há problemas em conquistas. O problema está na razão dessas conquistas. Está no propósito dessas conquistas. Se nós pararmos para pensar na obra da salvação, na perspectiva agora do perdido, irmãos, nos constrange como nós somos egoístas. O mundo testemunhou, nesses dias de carnavais, expressões de maiores malignidades. O ímpio está dizendo que não quer ir mais para o carnaval porque a miserê está grande. Mas nós, enquanto crentes, estamos reivindicando um circuito gospel no carnaval. Nós deveríamos estar enojados e ao mesmo tempo preocupados, porque milhares e milhares de pessoas vieram para curtir esses dias de carnaval e que, segundo o nosso prefeito, vai aumentar os dias. E que a igreja deveria ter uma voz profética para começar a repreender isso, dizer, em vez de aumentar, deve diminuir e acabar. Mas nós estamos torcendo para que permaneça o carnaval, porque a gente quer a folga. Porque a gente quer aproveitar para ter um tempo de lazer e a gente não está preocupado em amar os perdidos. Quem trabalhou sabe o contexto desse carnaval. Muitos de nós já foi para o carnaval, sabe o que é, mas está pior.
Está pior porque o ser humano ele está piorando assustadoramente e aceleradamente. O que a gente via no passado, de 10, 20 anos atrás no carnaval, hoje a gente está vendo coisas mais explícitas. Porque o homem, na sua degeneração, no seu estado de destituído de Deus, ele não tem mais vergonha de expor as suas malignidades, as suas carnalidades. Por isso que vem embasada de ideologias, mas essas ideologias é apenas uma pontinha da lama e do estado que a humanidade está vivendo, e que nós, ao conhecermos a obra de Cristo, deveríamos pensar em amar mais os perdidos, em nos preocupar em ser mais sal, em falar mais da graça do Senhor. A gente muitas vezes fala aqui, fala e dê um bom dia, abençoe o cobrador do ônibus, a gente está estimulando, tentando criar mecanismos para que a igreja entre em uma prática que deveria ser uma coisa natural do crente, porque onde Jesus passava, as pessoas eram impactadas, onde Jesus passava, as pessoas previamente já buscavam encontrar com Ele, porque Ele é uma pessoa atrativa. E nós, enquanto igreja, precisamos ser um povo atrativo para apontar para Cristo e dizer: eu sou assim, eu vivo assim, porque eu vivo na graça do Senhor. Irmãos, a obra do Senhor deve produzir em nós, acima de tudo, amor a Deus. E esse amor a Deus está muito tímido. E esse amor aos perdidos praticamente não existe. Vivemos para nós mesmos. E é isso que o século quer. O século quer dizer que o centro é você. O prazer é para você. Tudo é para você. Você precisa ser realizado. Você precisa ter sucesso. Importa é você. Tudo é para você. E nós fomos chamados a olhar para a obra salvadora de Cristo e amar os perdidos. Eu sei que tudo isso os irmãos já sabem. Mas vamos colocar em prática. Vamos viver mais isso. Como você vai manifestar? Como você vai manifestar a obra da graça do Senhor, reconhecendo o seu amor para contigo? O que você pode fazer para mostrar para o Senhor Jesus, mesmo sabendo que mesmo isso, a salvação veio dele? Que você pode mostrar na prática que demonstra amor por Cristo? Nós estamos falando de cultivar relacionamento com Deus. Quem amamos, queremos nos relacionar com esse amado. A gente canta muito, a gente fala muito: Senhor, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a razão da minha vida. E o relacionamento, como é que está com Ele? Como é que está o relacionamento com Ele? Como é que está no dia a dia a demonstração desse amor? A altura que nós precisamos ter para um relacionamento com o Senhor Jesus é a altura de Cristo. E eu quero repetir mais uma vez a expressão: nós precisamos nesses dias ter um amor sacrificial por Cristo. Eu não estou falando isso de mim, eu estou falando isso com base no que Paulo diz, que Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E falando para o marido, diz que a mesma coisa você deve amar a sua esposa. E fazendo uma conexão entre Cristo e a igreja, Cristo e a noiva, nós precisamos amar da forma que o noivo nos ama. De que forma ele nos amou? Sacrificando-se por nós. Como devemos amar a ele? Sacrificando-se por ele.
Agora, peça ao Senhor para falar como você pode mostrar e demonstrar um amor sacrificial por Ele. Cada um temos a nossa realidade. Pode ser que, a princípio, esse amor seja a manifestação de uma vida devocional que você não está tendo. E que você diga: Senhor, eu quero fazer o sacrifício. Pense assim mesmo. Embora que nós sabemos que quem tem a prática devocional não é sacrifício. É um privilégio. Privilégio. E se você tiver a oportunidade de ter uma devocional, como alguns dias aqui nas minhas férias eu tive, de frente para o mar, e ver aquela coisa imensa, e dizer: meu Deus, eu sou teu filho mesmo? Sou teu filho? Sou filho de quem fez esse mar? Pai, eu sou riquíssimo. E os peixes pulando: meu pai, eu sou dono disso também? Foi o Senhor que fez? Na glória, eu não sei. Eu quero fazer uma conjectura espiritual e dizer que vai ter mar, porque eu não vejo problema no mar. E na glória, né, pastor Gilvan? Nós vamos desfrutar da presença do Senhor, por que não com o mar? Que não vai mais nos matar, que não vai ter mais ondas revoltas. Nós teremos um mar tranquilo para a gente desfrutar e dizer: meu pai, tudo é para a gente. Porque Ele fez o paraíso e colocou Adão e Eva: cultive, administre. Eu sei que o maior paraíso não vai ser o mar, os rios, cachoeira. Quem teve na Chapada Diamantina sabe, meu Deus, quando a gente vê aquelas cachoeiras, meu Deus, isso é obra das tuas mãos. Eu sei que essas coisas todas maravilhosas da terra, se nós estivermos no céu, não vai ser suficiente a maior glória que teremos, que é viver com o nosso Deus. Essa vai ser a maravilha. Como é que eu posso manifestar sacrifício de amor a Cristo? Pelo amor de Deus, irmãos, não pegue essa teologia da prosperidade que quer um sacrifício tolo, não, viu? O sacrifício que a gente tem que demonstrar para Ele, primeiro é o sacrifício de reconhecer que, mesmo se sacrificando por Ele, Ele já se sacrificou por nós. É insuficientemente inferior tudo que eu venha fazer para Ele. Mas, poxa, a gente gosta de ouvir alguém falar que nos ama. Ah, é maravilhoso. Mas também a gente gosta de ver a pessoa demonstrando esse amor por nós. Então vamos dizer que a gente já está nessa perspectiva da primeira ordem. A gente já se desfruta e diz: Senhor, eu te amo, te adoro. A gente faz isso cantando, a gente faz isso cozinhando, a gente faz isso dirigindo. Vamos para a segunda ordem agora? Senhor, eu quero agora fazer coisas que mostrem que eu te amo. Irmãos, se Deus não gostasse de amor, a Bíblia não diria que Ele é o amor. Portanto, demonstre amor por Ele. Mostre que essa obra de salvação precisa ser manifesta na sua vida dia a dia. Não está à toa nas Escrituras um livro só falando de relacionamento de amor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus amoroso. E pode ser que Ele já tenha investido muito em mostrar o seu amor para com você. Chegou a hora de você mostrar o seu amor por Ele. E saia daqui hoje pensando assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? Cada um de nós temos as nossas demandas. O que é que eu preciso fazer, Senhor, para mostrar que eu te amo? Porque falar eu já falo, o Senhor sabe, o Senhor já conhece, não é? Tem pessoas que têm dificuldade de falar e dizem: não preciso falar porque a pessoa sabe. A pessoa sabe que eu amo. Deus sabe que a gente já ama Ele. Bem perfeito. Mas Ele já sabe, mas agora Ele quer ver. Ele quer experimentar. Com ações. Com coisas
tão simples como ter um relacionamento diário com Ele. Não estou falando de entregar todos os teus bens, entregar tudo. Não, eu estou falando você entrar no seu quarto, no seu carro, no trabalho, na cozinha, no seu lugar com Deus e dizer: Senhor, esse tempo é um tempo que eu quero demonstrar que eu te amo. Se você consegue fazer isso, você já começa a dar passos mais amplos, demonstrativos desse amor. Eu não quero ir para a área das finanças, em que você também diz: Senhor, está aqui meus recursos, vindo de Ti. Como eu posso mostrar que Te amo nas minhas finanças? Todas as áreas você pode mostrar. Senhor, está aqui minha congregação. O que é que eu posso fazer para mostrar que Te amo nessa congregação? Aí nós vamos começar a viver um avivamento, irmãos. Porque você vai sair desse lugar e você vai ser atraído para o lugar de intimidade com Deus. E esta é a obra de salvação de Cristo em nossas vidas. Senhor, mais uma vez ouvimos a exposição da Tua palavra e que não vem com grandes coisas, vem com palavras tão simples que muitas vezes já sabemos, já ouvimos, mas aprove ao Senhor nessa manhã, mais uma vez o Senhor nos lembrar que é preciso valorizar a obra gloriosa do Senhor na cruz. E essa valorização nada mais é do que a expressão diária do que podemos ofertar, entregar e dedicar as nossas vidas em amor ao Senhor. Precisamos dessa revolução de amor, Senhor, aqui em nossa congregação. Essa revolução que vem com arrependimento, que vem com confissão, que vem com transformação de vida, que vem com o movimentar-se para construir o Teu reino nessa terra. Não sei como o Senhor vai, através da ação do Teu Espírito, trazer a aplicação para as nossas vidas, mas o que eu sei é que o Senhor fará. E não seremos inocentes ao saber que Deus falou. Nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Mesmo ciente que somos devedores, e mesmo ciente de que por mais que façamos e façamos muito e bem, tudo é pela Tua graça. Tudo é para o louvor da Tua glória. Mas nos tira, ó Senhor, desse amor de palavras. E acima de tudo nos leva a experimentar esse amor relacional. Porque só sabem o que é amar quando se ama. E nós precisamos amar o Senhor para conhecer mais e mais a grandeza do Teu amor por nós. Nos ajuda a entrar nessa dimensão de forma muito pessoal, porque eu tenho certeza que isso é obra do Teu Espírito. Não é o convencimento, não são as nossas palavras, mas é a obra do Teu Espírito. E Te damos, Espírito Santo de Deus, toda a liberdade para aplicar essa palavra na vida de cada irmão aqui. E tantos outros irmãos que ainda vão ouvir essa mensagem, de perto e de longe. Senhor, que produza efeitos demonstrativos e práticos de amor por Ti. Consagramos essa semana para o louvor da Tua glória. Te agradecemos pela semana que passou. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa de oração juntos. Te louvamos pelo tempo precioso que o Senhor nos trouxe até aqui. Pai, continua nos usando
Continua nos instrumentalizando todos os dias dessa semana. Pai, que tenhamos um profundo e imensurável amor pelos perdidos, demonstrado, ó Pai, pela nossa vida como luzeiros, como sal, atraindo pessoas para conhecer não a igreja, não conhecer a instituição, mas conhecer a Cristo e a sua obra, e o seu amor e a sua graça. Senhor, o Senhor nos inseriu no mundo, o Senhor disse que não nos tiraria deste mundo, mas nos livraria do mal. Senhor, é no meio desse povo, é nesse setor de trabalho, é nesse prédio, é nessa vizinhança, é com essa família que convivemos. Senhor, são essas pessoas que estão acessíveis a serem impactadas com o meu testemunho. Então usa a minha vida, com palavras ou sem palavras, usa a minha vida para mostrar amor por essas vidas, porque esta é a valorização da tua obra na cruz por elas e por nós. Não nos deixe ficar neste lugar, Senhor, de paralisia, de omissão. Nos leva a viver em novidade de vida. Somos muito gratos ao Senhor. De fato, sem mensurar a dimensão, como diz o apóstolo Paulo, sem entrar nos detalhes dessa profundidade, dessa largura, dessa altitude, dessas dimensões que implicam no teu amor por nós, porque não temos capacidades humanas para compreender que tão grande amor que tens por nós. Mas naquilo que compreendemos, queremos amar ao Senhor, amar mais ao Senhor, amar mais ao Senhor, não apenas de palavra ou com palavras, mas com a nossa vida. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém?